Olá pessoal, estamos de volta. Vamos ao nosso momento, nosso segundo momento aqui de aulas de matemática. Nós estamos essa semana fazendo aí partilhas, né? Estamos fazendo aí divisões de forma proporcional. Já vimos aí 3 problemas, vocês já tentaram fazer aí um em casa, né? A gente hoje vai dar continuidade, a gente vai mostrar mais divisões, algumas divisões aqui que a gente pode fazer de alguns números, tá bom? Então fiquem atentos aí, fiquem ligados, porque esses problemas eles são um pouco complicados, né? Eles requerem um pouco de atenção e muito treino, fazer muitas questões, tá? Então você que já está com o PDFzinho aí da atividade, já assistiu a primeira aula, espero que vocês tenham conseguido fazer as demais e vamos discutir aqui um pouco sobre novos problemas, tá bom? Então vamos lá, repartir um número, né? A gente vai repartir aí um número. Vejam só, há diferentes maneiras de dividir uma quantidade em duas partes. Vimos realmente nas primeiras aulas que a gente tem algumas maneiras da gente dividir. Não existe só a divisão ao meio, né? Existem outras divisões que a gente chama aí de divisões proporcionais. Observe, por exemplo, algumas possibilidades de divisão de 120 balas para duas turmas de uma escola, certo? Você consegue perceber alguma relação entre as quantidades de balas distribuídas para as turmas A e B? Veja aí no quadro. Olha aí, nós temos aí um quadrozinho que tem... A gente dividiu aí 120 bombons, né? 120 bombons de várias formas. E aí a gente tem que observar aqui as relações. Porque a gente tem que observar muitas relações, pessoal, nessas divisões que a gente vai fazer. Essas relações entre a turma A e a turma B, entre a turma A e o todo, entre a turma B e o todo, a gente tem que prestar atenção nessas relações. Porque alguns problemas vão vir para a gente fazer divisões observando essas relações entre a turma A e a turma B, entre a turma A e todos os bombons, por exemplo. Né? Então tem que estar bem atento aí nessa questão. Os problemas requerem muita atenção. Né? Então nós temos aqui nessa primeira divisão aqui, dividiu 60 e 60, isso é a divisão exatamente ao meio, né? Ou seja, qual é a relação aqui? Ó? A turma A e a turma B foi dividida de forma igual, né? Dividido de forma igual os bombons entre a turma A e a turma B. Mas em relação ao todo, esses 60, a turma A recebeu metade dos bombons, a turma B recebeu também metade dos bombons do todo, certo? Aí nós temos aqui, ó, essa segunda divisão, nós temos aqui 40 e 80. Ai meu Deus, é só sujando aqui. Nós temos aqui 40 e 80. Ou seja, a turma A, ela recebeu metade dos bombons da turma B, né? Aqui essa relação que a gente está vendo, ó, entre a turma A e a turma B. Ou, olha aí, ó, a turma A recebeu metade dos bombons da turma B, que eu falei na primeira aula. Então significa que a turma B recebeu o dobro da turma A, certo? Então, muitos problemas que vier nessa questão, pode vir metade, você já vai, se é metade para a turma A, significa que é o dobro para a turma B. Ok? Entenderam aí? Se, por exemplo, se para a turma A é a terça parte, ou seja, dividido por 3, né, a terça parte de bombons para a turma A, significa que é o triplo para a turma B, certo? Muita atenção nisso aí, pessoal. Então aqui, ó, por exemplo, agora aqui, ó, nessa segunda divisão, em relação ao todo, 40, qual é a relação que tem com o todo? 40, pessoal, é a terça parte do todo, é como se fosse o todo dividido em 3, né? A terça parte aqui ficou para a turma A. E assim sucessivamente, ó, a gente vê aqui também, ó, nessa outra divisão, 30 e 90, significa aqui, ó, que a turma A tem a terça parte da turma B, ou seja, a turma B tem o triplo de bombons da turma A. Então, a gente tem várias relações nessas divisões, várias relações aí nessas divisões. 24 e 96 também, a gente tem uma relação 20 e 10, a gente tem aí várias relações que a gente usa na questão da fração, do dobro, do triplo, certo? Então vamos prestar atenção aqui, ó, nesse probleminha aqui, nesse problema 4, tá? Vamos prestar atenção aí nesse problema 4. Em uma escola,
serão distribuídos 180 cadernos para os alunos, né? Para os alunos de 3 turmas de sexto ano, todas com igual quantidade de alunos. Todas as turmas têm a mesma quantidade de alunos. A diretora quer organizar em uma tabela a quantidade de cadernos distribuídos para meninas e meninos em cada uma das turmas. Ela sabe que, aí temos aqui algumas observações, olha só. Na turma A, há a mesma quantidade de meninos e meninas. Na turma B, há o triplo de meninos em relação ao número de meninas. O triplo de meninos em relação às meninas. Na turma C, o número de meninos é metade do número de meninas. Nessas condições, é possível preencher os dados na tabela ao lado, né? Não está abaixo. Então, nós temos aí a tabela. Vejam aí. Nós temos aqui o número de cadernos. Aqui nós temos a turma A, as meninas e os meninos. Nós temos na turma B, as meninas e os meninos e o total, né? E nós temos na turma C, as meninas, os meninos e o total. Então, a primeira coisa que a gente consegue responder aqui nessa tabela, né? A primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, a gente consegue fazer isso facilmente, é esse total, né, pessoal? Porque lá no início ele diz, ó, são 180 cadernos para os alunos de 3 turmas do sexto ano, todas com igual quantidade de alunos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aí, né, é colocar a quantidade total de alunos em cada turma. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Olha aí, certo? Primeira coisa, para resolver este problema, precisamos nos atentar inicialmente à informação de que são 180 cadernos para serem distribuídos para 3 turmas de sexto ano. Como as turmas têm igual quantidade de alunos, devem receber a mesma quantidade de cadernos. Logo, claro, a gente vai fazer essa divisãozinha aqui, né? 180 dividido por 3. 180 dividido por 3, que vai dar 60. Concluímos assim que são 60 cadernos para cada turma. Assim, antecipamos os valores que devemos usar para preencher a coluna na tabela. Então, aí, nós temos aí o total que está preenchidozinho aí, são 60. Entenderam? Porque são 180 cadernos e a gente vai ter que dividir para 3. 3 turmas de mesma quantidade de alunos. Então, 180 dividido por 3. Beleza. Então, aí vamos para o próximo, né? Próximo, nós já temos aí, ó. Por que ficou 30 e 30? Vamos à explicação aí, ó. Agora passamos a dividir, é aquela primeira informação que ela deu lá, né? Agora passamos a dividir cada um dos 60 em 2 partes, sendo uma parte para as meninas e outra para os meninos, que é o que tem nas explicações em seguida, né? Neste momento, precisamos considerar as informações disponíveis pela diretora. O que foi que ela disse lá na primeira informação? Na turma A, há a mesma quantidade de meninos e meninas. Então, nessa turma A tem a mesma quantidade, ou seja, a gente vai ter que dividir o total exatamente ao meio, né? Então, para esta turma, os cadernos serão divididos em 2 partes iguais, dividido ao meio, 2 partes iguais, ou seja, 60 dividido por 2, que vai dar 30. Portanto, serão 30 cadernos para as meninas e 30 para os meninos, certo? 30 e 30. Divisãozinha aqui tem que ser exata, né? E dividida exatamente ao meio. Muito bem. Então, olha, a segunda divisão aí, no segundo item que ela falou aí da turma B. Por que que deu isso? Vamos lá. Na turma B, há o triplo de meninos em relação ao número de meninas. O triplo de meninos em relação ao número de meninas. Aí aqui já requer uma atenção lá do que a gente viu nas primeiras aulas, né? Olha só. Temos aqui meninos, né, e meninas. Vejam só. Então, para esta turma, olha só. Então, para esta turma, os cadernos serão divididos em 2 partes desiguais. As partes são desiguais, né? Sendo uma o triplo da outra.
Devemos dividir 60 em 4 partes. Lembra lá que eu expliquei para vocês? Ó, o que foi que ele disse? Ó? Na turma B, há o triplo de meninos em relação ao número de meninas. Então, ó, para os meninos tem que ser 3 partes e as meninas uma parte, né? As meninas aí uma parte. Então, por isso que ele fala aqui nessa divisão que tem que ser feito cabendo 3 partes. Ó. Devemos dividir 60 em 4 partes, certo? 4 partes. 3 partes para meninos e uma parte para meninas. Então, por isso aqui, ó, 3 dividido por 4 dá 15, né? E aí, para a gente fazer as multiplicações, o que é que a gente faz, pessoal? Ó, serão 15 cadernos para as meninas e o triplo dessa quantidade, que é 3 vezes 15, né? Que vai dar 45 para os meninos. Essa divisão aí a gente já fez problemas desse tipo, né? O que vocês têm que ter atenção é nessa aqui, ó, para vocês entenderem, ó. Então, para esta turma, agora na turma C, né? O número de meninos é metade do número de meninas, né? Ó, os meninos e as meninas. Na turma C, o número de meninos é metade do número de meninas. Se, pessoal, a turma C, os meninos é a metade, significa que o número de meninas é o dobro, né? Aqui vai ser 2 partes e o número de meninos vai ser uma parte, certo? Olha aí, ó, o número de meninos aqui não é metade dessas partes, não? O número de meninas tem 2 partes. O número de meninos tem uma, é metade, que é o que ele fala aqui, ó, metade. Os meninos, a quantidade de meninos é metade do número de meninas, certo? Então, para esta turma, os cadernos serão divididos em 2 partes desiguais novamente, sendo uma a metade da outra. Devemos dividir, então, em 3 partes, cabendo uma dessas partes para os meninos e 2 das partes para as meninas. Porque, como eu disse, como a quantidade de meninos é a metade, então a quantidade de meninas é o dobro. É o dobro. Então, por isso a gente vai dividir em 3 partes, que no caso cada parte vai ficar com 20. Os meninos vai ficar com uma parte só, que são 20, e as meninas com 2 partes, 2 vezes 20 vai dar 40. Então, a divisão que a gente fez, aprendeu aí nos problemas anteriores fazer essa divisão aí. Fizemos muito desses problemas, certo? Então aqui a gente tem aí nosso problema bem distribuído, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos ver aqui outros problemas agora para vocês, né? Agora vocês vão aplicar aí, eu vou deixar aí um tempinho para vocês. Na aula de hoje, a turma do 6º ano da professora Marta irá usar palitos. A professora tem 180 palitos no armário. Desta maneira, o número de meninos é a terça parte do número de meninas. Aliás, nesta turma, dessa maneira. Como todos os meninos estão participando de um campeonato de futebol, quantos palitos a professora deve guardar para entregar depois aos meninos? Então, lembrando aí que nós acabamos de fazer a questão do dobro, da metade, da terça parte. Então, vou dar aí uns 3 minutinhos aí para vocês fazerem essa questão. Bom, é com vocês.
Estamos de volta. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Então vamos lá. Aqui é interessante, né? O intuito todo é você tentar descobrir, tentar entender em quantas partes você vai ter que dividir. No caso aqui, são os 180 palitos, né? Então, temos aqui nessa aula da professora Marta, ela vai dividir aí entre os meninos e as meninas, né? Os meninos e as meninas. Sumiu aqui. Foi que houve. As meninas. Pronto. Então, como é que vai ser a divisão? Ó? A professora tem 180 palitos do armário, né? Nesta turma, o número de meninos é a terça parte do número de meninas. Ou seja, o número de meninos é a terça parte. A quantidade de meninas dividido por 3. Se a quantidade de meninos é a terça parte, significa que as meninas são o triplo. Então aqui a gente vai colocar nas meninas, ó, 3 partes, certo? Que elas são triplo. E os meninos é só uma parte, certo? Ou seja, vejam aí, ó, os meninos é a terça parte da quantidade de meninas. A quantidade de meninos, a terça parte da quantidade de meninas. Então, certo? Nós temos que fazer lembrar disso. Falei para vocês que a gente ia ter essa relação. Ao terço de alguma coisa, porque a outra coisa é o triplo, né? Triplo do número. Então a gente vai dividir aí os 180 em quantas partes? Uma parte para os meninos, 3 para as meninas, vai dar 4 partes. Então vai ser 180 dividido por 4. 180 dividido por 4, pessoal, dá exatamente 45. 45, no caso aí, são os palitos, né? 45 palitinhos. Então, quantas partes vai ficar para os meninos? 1 vezes 45, que é o próprio 45 palitos, certo? E para as meninas vai ficar o triplo, né? 3 vezes 45. 3 vezes 45, pessoal, dá 135. 135 palitos, né? Então, como os meninos aí estão jogando futebol, só vai vir depois. Para eles, ela vai guardar aí 45 palitos para os meninos, certo? E aí, deu para entender? Deu para fazer? Eu espero que sim, né, pessoal? Então vamos lá, nós temos aí mais um probleminha, né? Temos aí o sexto problema. Davi e Ana guardam moedas em o mesmo cofrinho. Davi sempre guarda o dobro da quantia que Ana. Hoje, contaram as moedas e descobriram que há R$ 78 no cofre. Que quantia cada um guardou no cofre para conseguirem juntar esses R$ 78? Vou dar aí 3 minutinhos aí é fácil porque é só o dobro, né? Não tem dificuldades aí não, aí vocês vão fazer bem rapidinho. 3 minutinhos aí para vocês fazerem, é com vocês, pessoal.
E aí, pessoal, conseguiram fazer isso aí? Bem tranquilo, né? Nós temos aí o Davi e a Ana. Vamos colocar aqui o Davi e a Ana. Eles guardam moeda em um mesmo cofrinho, né? Davi sempre guarda o dobro da quantia que a Ana. Então, o Davi é responsável por duas partes. E a Ana, ela é responsável apenas por uma parte, né? O Davi aí ele guarda o dobro da Ana. E nós temos aí R$ 78. Então, quanto cada um contribuiu, né? Então, se o Davi contribui com duas partes e a Ana com uma, nós vamos dividir 78 em quantas partes? Em 3 partes, né? Duas foi o Davi que contribuiu, uma foi a Ana que contribuiu. E aí 78 dividido por 3, pessoal. Pessoal, 78 dividido por 3 dá 26, certo? 26. Então isso significa o quê? Que o Davi vai ser 2 vezes 26, que ele contribuiu com duas partes. Isso dá 52 moedas, né? E a Ana contribuiu apenas com uma parte, 1 vezes 26, que vai dar 26 moedas. Então aí o Davi contribuiu com 52 e a Ana apenas com 26 moedas, certo? Bem simples aí, bem fácil essa divisão, né, pessoal? Então, pessoal, nessas aulas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Nas próximas aulas, nas aulas seguintes, nós vamos dar um aprofundamento, a gente vai ter algumas questões um pouco mais complicadas, né, para a gente dar um aprofundamento nessas divisões. A gente vai fazer essas relações entre turmas, entre o total. A gente vai ver alguns problemas mais de aprofundamento aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.